A sua criança ainda está falando errado e tem dificuldade na coordenação motora? E esse brinquedo ajuda a desenvolver a atenção e o raciocínio rápido. Além de aumentar a percepção visual, ajuda a aumentar o vocabulário da criança. E o melhor, a criança aprende brincando e estimulando habilidades importantes. E onde eu encontro esse brinquedo? Aqui na descrição do vídeo. Ah, e se você quiser saber mais detalhes sobre esse brinquedo, é só continuar no vídeo.